Graça e paz do Senhor, nós estamos aqui nessa noite, culto da vitória, e é muita bênção de Deus estar aqui. Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui, mais um dia que nós passamos e ainda estamos aqui nesse período da quarentena, e Deus sabe de todas as coisas. Eu creio que Deus, Ele sabe fazer o melhor nas nossas vidas. E muitas vezes a gente talvez não entende aquilo que está acontecendo. Talvez você pode falar assim, mas isso é Deus. Deus está no controle de tudo. Deus não está perdido. Deus continua tendo todo o poder e todo o domínio em todas as coisas. E é por isso, então nós devemos adorar a Deus, nós devemos glorificar o nome do Senhor, nós devemos exaltar o Senhor e devemos estar felizes na tua presença. E é por isso, nessa noite nós estamos aqui para isso. Então você não pode pensar que nós estamos, não estamos adorando, estamos. Mas você pode falar, eu estou na minha casa. E isso, bom, quando as pessoas estão agora em casa, mas pode estar adorando a Deus conosco. Então você pode, nesse momento, saber que é o culto. Isso aqui não é uma apresentação. Isso aqui é um culto ao Senhor, aonde nós vamos louvar a Deus, aonde nós vamos pregar a palavra de Deus e aonde você vai ser abençoado. Então queremos já agradecer você que está nos acompanhando, nos assistindo, está agora em qualquer lugar dessa cidade, ali, você está ligado conosco. Você que está fora de Conceição também, nós queremos agradecer você, e fica conosco, e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para as nossas vidas essa noite. Deus tem vitórias para você. Amém. Deus tem vitória para a sua família. Amém. E eu creio nisso. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo de número 22, verso de número 50. 2 Samuel, capítulo de 22, verso 50, diz assim: Por isso, Senhor, louvar-te-ei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Eu convido você agora, nós vamos orar com o diácono Mirão, ele vai estar orando, e eu tenho certeza, coloca a sua vida diante de Deus, Deus tem algo a falar ao seu coração. A palavra está com o irmão Miro. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Amém. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, ó Pai, por este momento, Pai querido, de estarmos, Senhor, falando contigo, ó Deus. Pai querido, neste momento, Senhor, queremos te exaltar, ó Deus, sabendo, Senhor, que nós somos fracos, Senhor, mas sabemos que nós confiamos na tua palavra. Por isso, ó Deus, a tua palavra diz que no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Por isso, ó Pai, nós cremos na tua palavra. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, sabendo que tu és o dono de tudo. Tu és aquele, ó Pai, que vem restaurar essa cidade, restaurar, ó Pai, este país, tirar, o Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui porque nós cremos na tua palavra. Pai, eu quero colocar, Senhor, todas as autoridades dessa cidade nas tuas mãos. Ó Pai, os postos de saúde, Senhor, os médicos, ó Pai, as enfermeiras, Senhor, todos aqueles, ó Pai, que estão ali na linha de frente, enfrentando, ó Pai, esse vírus, ó Deus. Mas o nosso Deus é maior, o nosso Deus é dono, o nosso Deus é o Criador. Por isso, ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos, Paizinho querido. Usa, Senhor, aonde os teus filhos estiver, que nós possamos cada dia mais, ó Pai, te louvar e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.
Vamos orar mais uma vez. Eu convido você para estar orando comigo. Depois nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Deus tem uma palavra ao seu coração. Não sei como você se encontra nessa hora, mas eu creio que Deus, Ele tem algo a falar ao nosso coração nessa noite. Mas eu quero orar por você. Quem sabe você está desanimado. Quem sabe você está em desespero. De repente você está vivendo um momento agora de incerteza no seu coração. Mas eu creio que Deus, Ele tem algo a fazer ao seu coração nessa noite. E eu creio que Deus vai estar trabalhando naquilo que só Ele pode trabalhar, aquilo que Ele pode fazer algo diferente na nossa vida, na sua vida. E eu creio que Deus, Ele está nesse momento assistindo você. E eu creio nisso. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui em concordância com a oração do teu servo, ó Deus, que foi antes. Deus, em nome de Jesus, nós, ó Deus, cremos no seu poder. Acreditamos, ó Deus, que o Senhor é fiel sobre as nossas vidas. Pai, que o nosso coração não venha a ser triste, mas que nós possamos estar confiando no Senhor, que a nossa confiança possa estar na tua presença, e que nós possamos estar alegrando o nosso coração, regozijando o nosso coração, e sabendo que o Senhor é fiel sobre as nossas vidas. E ó Deus, e o tempo do Senhor é agora. O tempo do Senhor na nossa vida é agora. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que está, ó Deus, no presídio. Essa pessoa que está na casa de saúde, ó Deus, nos hospitais. Essa pessoa que está no asilo. Eu não sei aonde, ó Deus, está alcançando agora, ó Deus, mas aonde estiver uma pessoa desesperada, angustiada, triste, ansiosa, ó Deus, apavorada, ó Deus, talvez com síndrome de pânico, talvez, ó Deus, essa pessoa, ela está agora, ó Deus, solitária, está agora negativa. Nós oramos, ó Deus, por essas pessoas. Oramos para que o Senhor venha levantar essas pessoas, colocar essas pessoas de pé, erguer a cabeça dessa pessoa, e que essa pessoa, Deus, após esse culto, que o mover do teu Espírito possa estar sobre a vida dela, e que algo, ó Deus, do Senhor venha entrar na vida dela, tirando toda a barreira da incredulidade, toda a barreira, ó Deus, da frieza espiritual. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, ó Deus, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Eu convido você para abrir a sua Bíblia comigo, em 1 de Pedro, capítulo de número 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, até o versículo 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 12, até o verso de número 19, diz assim a palavra de Deus. Amados, não me estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se as coisas estranhas vos acontecem. Mas regozijai-vos, por sedes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exultei, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus.
Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremetem em negócios alheios. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus neste nome, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confia a sua alma ao fiel Criador, praticando o bem. É interessante a gente olhar essa epístola aonde Pedro escreve. Ele escreve essa epístola no momento difícil que os cristãos estavam vivendo. Os cristãos estavam vivendo essa época de 64 a 67 depois de Cristo. Mas é importante você saber o contexto. Que contexto esses cristãos estavam vivendo? Esses cristãos estavam vivendo um contexto que o Império Romano estava dominando. E quem era aquele que estava ali imperando sobre os cristãos? Nero. Nero, um tirano. Nero, um homem mau. Um homem que queria prevalecer, que prevalecesse aquilo que ele falava. Então, quando Pedro ele escreve essa epístola, Pedro ele já não é mais um jovial, ele é um homem já de uma idade avançada, entre 67 anos, Pedro ele está. Mas é interessante que Pedro, ele traz um encorajamento para aqueles irmãos do primeiro século. É interessante que ele encoraja para que os irmãos pudessem mostrar algo diferente. Porque os irmãos ali, tanto os judeus convertidos ao cristianismo, quanto também os gentios, também convertidos ao cristianismo, eles iam sofrer, eles estavam no campo do sofrimento, não tinha como eles se safar daquilo, a não ser eles aderir àquilo que Nero queria. Nero, ele estabelecia a lei, e se os cristãos, eles não abraçassem aquilo ali, eles morreriam, eram jogados nas arenas, para que bicho comesse eles. Eles eram jogados também nas fogueiras, para ser queimados. Dentro desse contexto caótico, dentro dessa situação difícil, aí Pedro escreve. Mas em primeiro lugar, quando você pega no capítulo 4, o verso de número 1 até o verso de número 6, Pedro ele vai falar a respeito que o cristão, ele precisa saber de uma coisa: o cristão morre para o pecado. O cristão, ele não morre pelo pecado, ele morre para o pecado. Então o cristão, para ele viver, ele precisa morrer para o pecado. Ele não pode viver em pecado, ele não pode viver em transgressão. Então a diferença do cristão é quando o cristão ele luta para não pecar. Então olha para você ver o que a Bíblia diz, o capítulo 4, versículo 2 diz assim: para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, Pedro alerta os cristãos, mesmo diante daquele quadro difícil, mesmo diante daquele quadro apavorante,
mesmo diante daquele quadro que trazia medo, ele fala sobre isso. Mas é interessante, o verso de número 7 até o verso 11, ele vai falar a respeito também sobre o relacionamento dos cristãos. E ele está dizendo que o cristão, ele precisa se relacionar. Uma igreja precisa ter relacionamento, porque quando o mundo lá fora, ele vê a unidade da igreja, é muito difícil o mundo destruir a igreja, porque quando a igreja está unida, ela está fazendo o papel certo. Quando ela tem algo que ela separa, que ela divide, ela fica muito mais fácil para ela ser vencida. Então, por isso que ele está dizendo, se você pegar comigo, no verso 7 do capítulo 4, ele diz assim: mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio, vigiai em oração. E a Bíblia diz, o verso 8 diz assim: tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Mas é interessante também, em terceiro lugar, que eu estou explicando o texto, em terceiro lugar, ele está dizendo que nós temos privilégio de sofrer por Cristo. Então, você é privilegiado. Eu sou privilegiado de sofrer por causa de Cristo. Então, quando você sofre por amor de Cristo, pelo cristianismo, você é um privilegiado. E ele vai dizer isso. E ele vai dizer isso assim, olha o verso 12. O que ele está dizendo? Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, diante dessa explanação, eu quero trazer o tema a respeito: como podemos superar sofrimento ou sofrimentos dentro do campo do sofrimento? Como podemos superar sofrimentos dentro do campo do sofrimento? É interessante isso, porque às vezes nós pensamos que por nós sermos de Cristo, nós abraçamos o cristianismo, nós não vamos sofrer. É engano nosso. O sofrimento, ele é para o cristão, sim. O cristão sofre. Todas as vezes que você vê um cristão sofrer, você não deve ficar, coitado, que isso? Não, o cristão vai sofrer mesmo. O que é sofrimento? A palavra sofrimento é o quê? É padecimento, é também amargura. O que é sofrimento? É também desgraça. O que é sofrimento? Desastre. O que é sofrimento? Dor. Então, nós estamos no campo do sofrimento. Agora, estar no campo do sofrimento é uma coisa. Agora, resta a gente superar o sofrimento. Então, nós precisamos superar. O que é superar? A palavra superar é passar por cima, é passar além, é ser ou também ser ou ficar superior, é ter domínio, é subjugar. Então Deus chama nós para que nós possamos superar o sofrimento ou sofrimentos dentro do campo do sofrimento. Então vamos para a Bíblia. Como nós podemos superar sofrimento ou sofrimentos dentro do campo do sofrimento? Olha o que diz o verso 12 comigo, olha o que está dizendo. Amados, não vos estranheis a ardente provação, que vem sobre para experimentar, como se coisa estranha vos acontece. É interessante a gente olhar isso, que o apóstolo Pedro, ele vai falar uma coisa interessante. Como nós podemos superar isso então? Como nós podemos superar? Como nós podemos superar? É interessante a gente saber que você nunca deve saber uma coisa, está dizendo, amado, não vos estranheis. Uma das coisas que nós precisamos saber, que isso
não é uma coisa desconhecida. Uma das coisas que nós precisamos saber, que, amado, não é desconhecido provação. Provação não é algo desconhecido, é algo que vai acontecer, é algo que vai vir sobre a nossa vida. Não adianta a gente pensar que a gente não vai sofrer, que não vai vir sofrimento na nossa vida, porque vai vir sim. Se você ouviu outro evangelho, é um evangelho mentiroso. Então ele está dizendo assim, não fica apavorado. Ah, mas por que essas provações estão vindo? Por que isso está vindo? Porque vai vir. O próprio Jesus falou isso. Se você pegar no livro de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus ele fala assim, ó, eu vos escrevi que em mim tenhais paz, no mundo tereis o quê? Aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que a gente precisa? A gente não precisa tratar isso como desconhecido, uma coisa nova. Ah, pastor, mas eu estou vivendo provação. É isso mesmo, você vai viver isso mesmo. Nós vamos viver isso. Agora, nós precisamos saber o seguinte, que você pode dominar isso, você pode passar por cima disso. Como? Você precisa saber de uma coisa, que isso não é novo. Isso não é novo. Talvez nós estamos pensando que provação é nova. Não, provação não é nova e isso vai acontecer. Mas por que o sofrimento vem? O sofrimento vem para quê? Para nos matar? De jeito nenhum. O sofrimento ele vem para nos fazer mais desanimado? De jeito nenhum. O sofrimento vem para nos afastar da presença de Cristo? Também não. Por que o sofrimento vem? O sofrimento vem, olha o que ele está dizendo, ó, vem sobre vós para experimentar, para nos experimentar, para saber se nós estamos firmes ou não, para saber se nós estamos com Cristo ou não, para saber se nós estamos andando como Ele não. É o teste. Quando vem as provações, quando vem o sofrimento na nossa vida, o que Ele faz? Ele está nos experimentando. Ele está mostrando para quem, o que eu sou. A minha vida está na mão de quem? Porque a minha vida não está na mão de provações. A minha vida não está na mão do sofrimento. A minha vida está na mão de Cristo. E é por isso, aí eu sou experimentado. Será que eu passo nesse experimento? Será que eu estou sendo aprovado por isso? Então é interessante, o sofrimento, ele não pode ser maior do que a promessa de Cristo na minha vida. O sofrimento, ele não pode me fazer inferior, ele não pode. O sofrimento, ele não pode fazer eu ser uma pessoa desesperada. Mas em segundo lugar, olha o verso 13. Se você quiser superar sofrimentos dentro do campo do sofrimento, você precisa fazer uma coisa. Olha o que ele está dizendo. Mas regozijai-vos, por sede participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se você quiser superar sofrimentos, ou sofrimento, dentro do campo do sofrimento, você precisa regozijar. O que é regozijar? A palavra regozijo é satisfação. O que é regozijo? A palavra júbilo, festa, folia. É uma das coisas que nós precisamos. Todas as vezes que vem sofrimento na nossa vida, se nós ficarmos abatidos, nós ficarmos tristes, se nós ficarmos moribundos, sabe o que vai acontecer? O sofrimento vai sobrepor sobre nós. O sofrimento vai passar por cima de nós. O sofrimento, ele vai começar a ir além daquilo. Sabe por quê? Porque tudo que o sofrimento é aquilo que ele é.
sofrimento, ele não vai deixar de ser sofrimento, mas eu preciso vencer o sofrimento. E para que eu vença o sofrimento, é necessário que eu venha ter, que as pessoas olhem para mim e vejam satisfação na minha vida. As pessoas olham para mim e vejam festa na minha vida. A Bíblia diz, não é eu que estou dizendo, mas a Bíblia diz que quando você pega no Êxodo, capítulo 5, versículo de número 2, a Bíblia diz que Deus, quando tira o povo do Egito, Deus leva o povo para o deserto. Que isso? E Deus leva o povo para o deserto, para quê? Deus falou assim: Moisés, tira o povo do Egito, leva o povo para o deserto, para que o povo venha fazer uma festa para mim. Olha para você ver o que Deus quer. Deus, ele quer alegria. Deus, ele quer festa. Irmãos, é o momento. Se você quiser superar sofrimento, você precisa ter júbilo na sua vida. Você precisa ter prazer. Você precisa ter festa. Você precisa ter isso na sua vida. Por isso que Pedro está dizendo: mas regozijai-vos, por sede participantes das aflições. E ele está dizendo: peraí, o que é aflições? Aflições é ânsia, é agonia, é angústia, é tribulação. Então, quando isso vem na minha vida, o que eu preciso ter? Alegria. O que eu preciso ter? Satisfação. O que eu preciso ter? Festa. Vou fazer festa, porque Deus, ele quer isso. Deus quer uma igreja, irmãos, que é uma igreja de cabeça erguida, não uma igreja curvada diante de sistema, diante de coisas. E é por isso, nós precisamos nos posicionarmos como igreja. E é isso. Então, os cristãos do primeiro século sofreram. Nós não somos diferentes deles. O povo de Israel sofreu. Nós não somos diferentes deles. Irmãos, nós estamos aqui num treinamento de Deus. E nós precisamos vencer nesse treinamento. Para você ser um soldado, para você passar, ter uma farda de soldado, primeiro você é um recruta. Você é um recruta. E aí, para você ser o quê? Para você passar, você precisa passar no teste físico. Você precisa passar no teste de muitas coisas para você pegar a farda. Nós precisamos saber de uma coisa: não há sofrimento que pode parar o povo de Deus. Não há sofrimento, não há aflições nem nada. Agora, o que está faltando em nós? Você olha para a pessoa e está triste. Você olha para a pessoa e está desesperada. Você olha para a pessoa e está desanimada. Irmãos, a igreja é diferente. A igreja do Senhor é diferente. Nós precisamos mostrar. O que você está mostrando? Qual é o semblante nosso que nós estamos mostrando nessa época? Será que nós estamos apavorados? Ou nós estamos com medo? Ah, pastor, mas a gente, se morrer? Meu irmão, se morrer, morreu. Não tem problema não. Mas e o senhor? Se eu morrer, eu morri, irmão. Eu não vou ver eu morrer mesmo, vou morrer. Todo mundo vai morrer. Só que nós ficamos apavorados. Então o que acontece? Pedro está falando. Olha para você ver o verso 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Essa palavra aí que ele está dizendo, vituperados, essa palavra, ela é ofensa, injúria, censura, insulto. Sabe o que ele está dizendo? Se você sofre, se você é injuriado, se você é insultado, se as pessoas te ofendem por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo, sabe o que você precisa ser?
bem-aventurados. O que é bem-aventurados, pastor? Feliz. Se as pessoas estão querendo censurar você, se as pessoas estão querendo te humilhar, se as pessoas estão querendo falar coisas de você por causa de Cristo, porque Cristo está na sua vida, não abaixa a sua cabeça, se alegra, tenha felicidade. É isso que nós precisamos compreender. Sabe por que ele falou isso? Ele está falando assim, porque sobre vós repousa a glória e o Espírito de Deus. O que é glória? Fama. A fama de Deus está sobre a minha vida. Quando as pessoas olham para mim e vê que as pessoas estão me ofendendo, porque eu sou um cristão, porque eu sou de Deus, a Bíblia, eu estou vivendo a Bíblia, a palavra de Deus, eu devo fazer o quê? Ficar triste? Ficar amargurado? Eu devo ser um bem-aventurado, eu devo ser feliz. Por que feliz? Porque Cristo, Ele está sendo honrado. É por isso que nós precisamos. O cristianismo, ele vai ser perseguido, querendo nós ou não, ele vai ser perseguido. O cristão autêntico, verdadeiro, ele vai ser perseguido. Não adianta, a não ser se você for um politicamente correto. Mas se você for uma pessoa que serve a Deus de verdade, que tem a vida sua com Deus de verdade, você vai ser perseguido. E não adianta você querer ouvir outro evangelho. Não adianta, porque Paulo ele fala sobre isso. Você pegar em Gálatas capítulo 1, versículo de número 8 e 9, ele diz assim: se alguém vier, se nós ou um anjo vier pregar um evangelho que vai além desse, considera maldito. Aí ele diz o verso 9: se nós ou um anjo descendo do céu pregar outro evangelho que vai além desse, considera maldito. Sabe por quê? Porque não existe. Cristãos não tem como ele não sofrer. Agora ele precisa superar o sofrimento. Agora você precisa sofrer por causa de quem? Por causa de Cristo. Se Cristo está na minha vida, se Cristo está na sua vida, vai chegar momento que a igreja ela vai sofrer perseguição. E querendo nós ou não. E se você é cristão de verdade, você vai ter que superar. Se você não superar, você vai pular fora. Porque vai chegar momento, meu irmão. E está chegando. É um trabalho, é um trabalhar, e vai começar. Ou você está pensando que não? Verso 15, olha o que está dizendo no verso 15. Que nenhum de vós, entretanto, padeça, sofra, como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremetem em negócios alheios. Olha o que ele está dizendo. Que nenhum de vós, ele está dizendo, nenhum de vós sofre por ser homicida. Aí talvez você pode falar assim: pastor, mas um cristão não mata ninguém. Quem disse que não mata? Que isso, pastor? Um cristão mata? Mata. Mata como? A tiro? Não. Você já viu o que está escrito em 1 de João 3,15? 1 de João 3,15. O apóstolo João ele vai falar a respeito de Caim. E ele está dizendo assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E aí? Se você odeia, se você não perdoa, você é assassino. Aí o que ele está dizendo?
que nós não devemos sofrer por odiar as pessoas. Porque talvez nós não entramos aqui dentro de um contexto de matar fisicamente. Mas espiritualmente nós podemos estar odiando. Podemos estar levantando falso, fofoca. Então ele está dizendo que ninguém venha padecer por causa disso. Por ser um homicida. Ou por ser um ladrão. Roubar. Porque Deus, Ele é a favor da lei. Deus não é contra a lei. Deus é a favor dela. Se eu mato, eu preciso pagar pelo crime que eu cometi. Se eu roubo, eu preciso pagar pelo crime que eu cometi. Então Deus, Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Se a gente fez alguma coisa, então Ele está dizendo, não padeça por causa disso. Não padeça por ser um malfeitor. Não padeça por entremente negócios alheios. Negócio seu, particular. Nada disso. Olha o verso 16. Mas se padecer como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus neste nome. É interessante, ele está dizendo, se eu sofro como um cristão, eu não devo ficar envergonhado. Sabe o que Paulo diz em Romanos 1,16? Ele diz assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus, para todo que crê, primeiro para os judeus, depois para os gregos. Então ele está dizendo assim, eu não me envergonho do Evangelho. Então se eu estou sofrendo como um cristão, eu não devo envergonhar. Antes, glorifica a Deus neste nome. Glorifique. Glorifica a Deus. Fala com Deus, não se envergonhe. Eu estou sofrendo por causa, eu sou um cristão. As pessoas estão olhando para mim, estão me xingando, estão me maltratando. Mas por quê? Eu sou um cristão. Eu estou fazendo a diferença. Nós precisamos fazer a diferença no mundo, é verdade ou não é? Nós precisamos fazer a diferença. Então nós precisamos saber de uma coisa, uma é você sofrer por não ser um cristão, por falar que é um cristão e não é nada. E outra coisa é você sofrer por você ser um cristão. Então de repente você agora que está nos ouvindo, nos assistindo na sua casa, ou em qualquer lugar dessa cidade, ou em qualquer lugar desse Brasil aí, até fora do Brasil, de repente você está aí envergonhado, porque você é um cristão, que as pessoas estão falando, que é isso, rapaz? Você precisa curtir a vida, você precisa ser uma pessoa, ser muito quadrada, ser uma pessoa muito, você entendeu? Ser uma pessoa muito simples. Para isso, rapaz, você tem que curtir, a vida é para curtir. Você fala, eu estou curtindo, porque eu sou um cristão. Eu tenho liberdade, eu não tenho libertinagem. A minha vida é uma vida maravilhosa. Sabe por quê? Por que a minha vida é maravilhosa? A minha vida é maravilhosa porque eu sou um cristão. E é por isso, e Pedro está falando sobre isso. Não, se você está sofrendo como cristão, não se envergonhe. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Deus, muito obrigado. Porque eu estou sofrendo, porque eu sou um cristão. Que eu sou um homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. A igreja está sendo perseguida por quê? Porque ela prega a palavra de Deus. Porque ela não deixa o mundo entrar lá dentro. Porque ela não negocia com o pecado. Ela não negocia com as coisas lá de fora. E é isso. E as pessoas lá fora precisam ver eu e você.
a nossa diferença. As pessoas querem ver você no seu trabalho. As pessoas querem ver você na sua casa. As pessoas querem ver você na rua. Quando elas olhar para você e elas começar a criticar você, não porque você é um mundano, mas porque você é um cristão. E a pessoa olhar e falar assim: rapaz, eu não gosto de fulano não, porque ele é um cristão. Você pode glorificar a Deus, porque Deus, Ele quer isso. Irmãos, Jesus falou, o próprio Jesus, você pegar em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus diz assim, ó: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então é isso que nós precisamos. Olha o verso 17. Verso 17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se comece por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? Como eu posso superar sofrimento ou sofrimentos dentro do campo do sofrimento? Saber de uma coisa, que é tempo, Deus vai julgar o seu povo. Agora é interessante a gente saber o seguinte: se Deus nos julgasse hoje, nós seríamos absorvidos ou seríamos condenados? Está essa pergunta. Se Deus hoje nos julgasse como igreja, Ele nos absorveria, Ele nos aprovaria, ou a gente seria condenado? E Ele está dizendo aqui, ó: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. É isso que a gente precisa entender. Deus vai chegar o tempo que Ele vai julgar o seu povo. Será que nós vamos ser aprovados ou reprovados? E Ele está dizendo ao segundo grupo. O segundo grupo diz assim: se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o evangelho de Deus? Então, tanto julgamento para os cristãos, tanto julgamento para os não cristãos. Então hoje todo mundo está passando por essa pandemia, mas vai chegar um momento que nós vamos estar diante de Deus para o julgamento. E aí, se eu sou um cristão, eu vou passar pelo julgamento. Eu não vou ser condenado, eu vou ser aprovado, eu vou passar sim, né? Que a Bíblia diz que o justo, né, que aquele que morreu em Cristo, eles vão ressuscitar, e aqueles também que morreu sem Cristo vão ressuscitar. Todos esses dois grupos, eles vão passar. Então Pedro já está fazendo uma prévia. Então ele está dizendo assim, ó: o sofrimento que nós estamos enfrentando é porque é também um julgamento de Deus. Deus também. Então quem não pode, talvez nós podemos falar assim: mas será que não é um treinamento de Deus? Será que Deus não está chamando a igreja para um compromisso maior? Será que essa pandemia que está acontecendo aí não é para nos alertar, não é para nos levantar, não é para nos colocar mais firme como Ele, para a gente parar de ser um pouco menino na fé e passar a ser adulto na fé? Quem sabe Deus está nos alertando e muitos vão ser aprovados, mas alguns não. Porque quando você voltar às atividades normais dos cultos, será como é que você vai estar? Você vai estar melhor? Será que você vai estar adorando a Deus melhor? Será que você vai estar servindo a Deus melhor? Será que você vai estar tendo temor de Deus? Ou será que você vai estar brincando de ser um cristão? E é isso. Então aqueles que zombam também de nós, eles vão passar pelo julgamento também.
Talvez você pense assim, olha aqui, mas os presidentes, todos os presidentes, os governadores, todos os governadores, prefeitos, todos os prefeitos, magistrados, todos os magistrados, juízes, advogados, desembargadores, promotores, todos vão passar, empresários, todos vão passar, os homens mais ricos do mundo, americanos, chineses, todos vão passar naquele dia, tanto os cristãos e tanto aqueles não cristãos. Então nós vamos passar. Talvez no julgamento os cristãos vão passar para receber galardão, recompensa do que ele fez. Mas se ele não for cristão, ele vai ser julgado junto com aqueles que não andaram com Cristo. Então é isso que nós precisamos entender. Olha o verso 18, o que está dizendo? Se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Olha para você ver. Então, talvez nós estamos ficando, apavorado com um vírus desse. Talvez a gente fique apavorado com isso. E quando vir as coisas mais pesadas, será que vamos suportar? Então é isso. Eu estou falando agora para muitas pessoas. Eu estou falando para pessoas agora que estão em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, está em muitos lugares que são cristãos, que talvez está tendo medo do Covid-19. Mas você precisa, além disso, você ter temor de Deus. Nós precisamos ter temor de Deus em primeiro lugar. E não ter medo de um vírus. Deus é maior do que esse vírus. Ou não é? Será que Deus agora diminuiu? Deus é maior do que tudo isso, irmãos. Agora você vai falar assim, pastor, eu volto a repetir o que eu falei, pastor. Mas e se morrer? Irmão, se você morrer, você vai para a glória. Agora, eu não sei que glória que você vai, mas eu espero que você vai para o céu, Você entendeu? É isso que nós precisamos. E aqui, verso 19, olha o verso 19, o que está dizendo? Portanto, os que sofrem, ele não está dizendo aqui, portanto, os que têm vida boa. Os que não sofrem nada, irmãos, cristão sofre, cristão padece, cristão tem tribulação, todo mundo tem. Se você pegar, o ímpio também tem tribulação, tem ou não tem? Se você pegar o ímpio, ele sofre também. Agora, nós podemos vencer e superar o sofrimento. Por que, pastor, que nós podemos superar o sofrimento? Porque você tem Jesus na sua vida. Porque você tem Jesus. Você tem algo que muitos não têm. Você é um cristão, você é cheio de Deus. O sofrimento não pode matar você. O sofrimento não pode deixar você desesperado. O sofrimento vai e passa. Hoje vem uma coisa, amanhã é outra, mas Jesus está na sua vida. E é isso que nós precisamos. A gente passa tanta coisa. Pouco dia você passou a mesma coisa aí pesada, e hoje você não está de pé? Pronto. Não é verdade? Então é isso, a gente passa mesmo, enfrenta. Agora a gente precisa levar para o lado melhor. A gente não pode ficar apavorado. Não sei o que agora. Irmãos, eu estou vendo umas coisas aí que eu estou meio preocupado. Tem uns pastores veteranos aí, infelizmente. Eles estão pensando que isso parece que é a terceira guerra mundial. Não é não, irmão. Isso não é a terceira guerra mundial, não. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada. Mas e aí? Amanhã ou depois? Se ficar, irmão, ficou. Não tem problema. Se acontecer, aconteceu. Nós precisamos, irmãos, estar com a nossa vida mais centrada em Jesus. Nós precisamos viver um evangelho mais vivo. As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver cristãos não medrosos, não desesperados. Conceição do Ipanema precisa ver uma igreja mais com a cabeça erguida. É isso que nós precisamos, mas não é isso que a gente está vendo.
Olha para você ver o verso 19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confie as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Sabe o que ele está falando aqui? Se você morrer no sofrimento, mas morrer com Cristo, você é salvo. É isso que você precisa pensar. Tem muita gente que quer ir para o céu, mas não quer morrer. E você precisa morrer, né? E tem gente que quer ir para o céu, mas não quer morrer de jeito nenhum. Ele está com medo do Covid-19. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A igreja, ela precisa se posicionar diferente. Irmãos, eu estou falando uma coisa aqui interessante. Hoje pode ser para todo mundo, mas amanhã pode vir sobre a igreja isso. Amanhã tudo pode abrir, mas e se amanhã começar a limitar a igreja? Que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Qual será o posicionamento nosso? É isso aí. Você está pensando que tem muitos pastores não pensando nisso? Está pensando. Porque hoje todo mundo está parado. Mas e isso se fechar em cima da igreja? O que nós vamos fazer? Será que nós vamos continuar coagidos? Medrosos? Será que nós vamos continuar? Passa o Covid-19 e vem um sistema aonde vai querer parar a igreja. Será qual o posicionamento nosso? Fique essa alerta, né? Isso é muito interessante a gente saber disso, né? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra de Deus ao nosso coração, e eu creio que Deus falou comigo e com você nessa noite. E eu tenho certeza, Deus está nos treinando. Deus não treina vocês fora do sofrimento. Deus treina você no sofrimento. Que isso, pastor? É isso? Isso. Irmãos, olha aqui. Se eu falar com você aqui, olha aqui, ó. Quem queria ser um rei Davi? Todo mundo queria. É verdade ou não é? Davi foi perseguido 6 vezes por Saul. Saul queria matar ele. Sabe quanto tempo Davi demorou para ele chegar no trono? 15 anos. Se eu falar com você aqui agora, falar assim, quem quer ser José no Egito? Todo mundo queria. José demorou 13 anos. Se eu te perguntar assim, quem quer ser aí Caleb, que entrou na terra prometida com Josué? Todo mundo queria. Ele demorou 45 anos para a promessa de Deus cumprir na vida dele. Se você olhar e falar assim, pastor, eu tenho um sonho de ser Abraão, é verdade. Demorou 25 anos para que Isaac viesse, para que Sara pudesse engravidar. Ela engravidou aos 90 anos. Você sabe quantos anos que ele tinha? 100 anos. Então é isso, e por aí vai. Eu poderia falar um monte de coisa. Quem queria ser aí Daniel? Ele foi para a Cova dos Leões com 65 anos. Então é isso. O povo de Deus não vai deixar de sofrer. Vai sofrer mesmo. Não adianta. Sabe por que nós vamos sofrer? Porque a nossa pátria não é essa aqui. Nós estamos aqui como forasteiros, mas nós temos um lugar muito melhor do que isso, que é o céu de glória, né? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque quantas pessoas estão agora desanimadas, pessoas estão com medo dessa pandemia, dessa quarentena, estão fazendo tudo o que devem fazer, porque eles estão pensando, Senhor, que todos os procedimentos, ó Deus, higiênicos, que eles estão fazendo, pode livrá-los, e eles estão apegados nisso. Mas a minha oração, Senhor, nessa noite, não é para isso. A minha oração, Senhor, que nós possamos confiar mais no Senhor, que nós possamos nos entregar a nossa vida mais nas suas mãos, e que possamos, Senhor, ser pessoas mais fervorosas, mais vivas, pessoas que realmente conhecem Jesus, conhecem o verdadeiro Deus,
aquele que tudo pode. Senhor, eu oro por aqueles que estão em capitais agora, em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, ó Deus, em outros lugares, ó Deus, no Brasil. Deus, nós oramos por essas pessoas, colocamos, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar, tirar o medo, tirar o pânico, tirar, ó Deus, tirar a tristeza, tirar o pavor dessas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor venha trazer um batismo de coragem sobre o povo, não só, Deus, aqueles que estão no Brasil, mas fora do Brasil. Deus, toca nos pastores, coloca coragem na vida dos pastores, para que os pastores venham ter coragem, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas. E se for um treinamento do Senhor para a nossa vida, que possamos vencer esse treinamento. E eu creio nisso, Senhor, em nome de Jesus. Eu não estou aqui ignorando, ó Deus, vírus. Eu não estou ignorando. Eu só estou falando que o Senhor é maior do que qualquer vírus, do que qualquer praga. O Senhor é maior do que qualquer desgraça. O Senhor é maior do que isso, ó Deus. E quando Pedro, ele escreveu ali, havia perseguições, havia, Deus, uma pandemia que se chamava Nero, mas, ó Deus, os cristãos tinham que superar o sofrimento, e nós precisamos também, Deus, nesse dia catastrófico, nesse momento difíceis, ó Deus, que nós estamos enfrentando, que possamos aumentar a nossa fé, possamos ter uma vida melhor, uma vida cheia do teu poder, cheia da tua graça. E, ó Deus, e se a gente sofrer, que a gente sofre alegre, que a gente sofre, ó Deus, dando glórias ao Senhor, e que as pessoas venham nos olhar e ver a gente, que a gente é um cristão, nós estamos vivos, a igreja está viva, o povo está cheio da sua presença, cheio da sua graça. Agora, Senhor, eu me dirijo aos irmãos dessa igreja, eu me dirijo a cada irmão dessa igreja, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir, aqueles, ó Deus, também que não são, ó Deus, daqui, mas nós oramos pela vida deles também, e que o Senhor venha tocar no nosso coração, que o Senhor venha fazer algo diferente na nossa vida, e quando aquela pessoa estiver assistindo essa mensagem, que o teu Espírito Santo venha tocar sobre a vida dessa pessoa, e que ela venha, ó Deus, tirar tudo aquilo, toda a religiosidade, toda a idolatria, todas as coisas, ó Deus, que não provém do Senhor sobre a vida delas, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Levanta esse povo, levanta a igreja do Senhor, não só aqui em Conceição, mas também no Brasil e no mundo, ó Deus, porque nós somos um povo que vamos padecer pelo teu nome, mas não vamos desistir, porque nós somos um povo cheio do teu poder. Pai, muito obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Querendo Deus, estaremos no domingo aqui, culto da família. Convida pessoas para estar conosco e vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e que Ele continue falando ao seu coração para a glória de Deus. Que o amor de Deus Pai, que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre o nosso Brasil e sobre todo o povo de Deus espalhado no mundo inteiro. Quem crer diz amém. Deus abençoe, fique com Deus.